Olá, a paz, tudo bem? Esse é o canal sobre vários assuntos. Toda semana trazemos para você subsídios da Escola Bíblica Dominical, dentre outros assuntos. Dessa feita iremos comentar a lição de número 6, da classe de adulto do dia 6 de agosto de 2017. O tema da lição, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. O texto áureo se encontra em Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Antes de continuar com essa audioaula, pedimos a você se inscreva em nosso canal. Dessa forma, você estará nos incentivando a continuar com esse trabalho. Lembrando também que todas as semanas trazemos o subsídio, uma audioaula, um resumo também para a classe de jovens. A verdade prática fala: reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Pois que o pecado entrou no mundo desde o primeiro homem, ali quando pecou, Adão e Eva, todos os seus descendentes herdaram o pecado. Isso chegando até aos dias de hoje. Porém, vemos na Bíblia Sagrada o plano de salvação, o plano perfeito, aonde nos deu o direito, pelo sacrifício de Cristo. Agora temos direito à restauração, temos direito à salvação em Cristo Jesus. Claro, mediante aceitarmos o seu sacrifício e reconhecemos Ele como o nosso Salvador. A leitura diária são esses 6 versículos. Toda semana é deixado 6 versículos para meditarmos durante a semana. Primeiro Salmo 51:5, todos os humanos são pecadores. Eclesiastes 7:20, o pecado está presente em todos. Isaías 59:2, o pecado nos separa de Deus. Romanos 3:10-12, não há na terra um justo sequer. Atos 3:19, somente a fé em Jesus e o arrependimento restaura o pecador. E o último versículo, Romanos 6:23, a salvação é um dom de Deus. A leitura bíblica em classe encontra em Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. Esse texto fala desde o início, como o pecado entrou no mundo, através do homem, e o pecado ele gerou, depois do pecado, também entrou a morte, assim como o pecado, o resultado, o salário do pecado, como diz a Bíblia Sagrada, é a morte. Então, após o pecado, veio a morte, E esse texto, de Romanos 5, do 12 ao 21, fala a esse respeito, Vamos ler o texto então. Romanos 5, versículo 12 ao 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio a uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas para onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Glória a Deus. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe, e essa lição tem como objetivo geral compreender a pecaminosidade de todos os seres humanos, que destitui da glória de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E temos aqui também os objetivos específicos. Primeiro, definir o termo pecado, mostrar a origem do pecado e compreender a solução para o pecado. Então, esses são os 3 objetivos específicos dessa lição. A doutrina do pecado é conhecida nos tratados da teologia como amartiologia, da palavra grega armatia. O estudo se reveste de suma importância, porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode livrar-se dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque do Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O enfoque dessa lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. A palavra amartiologia, amartia, significa erro, pecado, mas logos é igual a estudo. Como sugere o próprio nome, é a ciência que estuda o pecado e as suas origens e consequências. A doutrina do pecado é uma das mais importantes doutrinas da teologia cristã, pois ocupa-se a ressaltar a condição que o homem está em função do pecado, demonstrar sua impossibilidade de agradar a Deus, com o objetivo de demonstrar que o homem está perdido e abismado em relação a Deus e que sozinho não pode fazer nada para alterar essa realidade. De início, sabemos que essa é uma das mais difíceis questões da teologia. Deus fez tudo bom na criação, tudo perfeito, Deus criou. Mas então, como começou o pecado? Como essa criação boa se rebelou contra o seu Criador? Por que se originou o pecado? Há uma coisa que não sabemos sobre esse assunto, porém a conclusão é necessária para se considerar. Ao lermos a narrativa da criação, vemos que Deus, ao concluir tudo que havia feito, viu que tudo era bom, Gênesis 1:31. Isso significa que mesmo o mundo angelical Deus havia criado não possuía anjos maus, nem demônios àquela altura. Mas quando chegamos a Gênesis 3, percebemos que Satanás, na forma de serpente, tentou Eva para que pecasse, Gênesis 3, 1 ao 5. Portanto, em determinado tempo, entre os eventos de Gênesis 1:31 e Gênesis 3 e 1, deve ter havido uma rebelião no mundo angelical, com muitos anjos se voltando contra Deus e tornando-se maus. 2 Pedro 2 e 4 e Judas 6. O pecado definindo os termos, o ponto central. Reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos. O ponto central dessa lição. Todos pecaram. Todo ser humano é pecador. Todos necessitam de salvação. Todos precisam aceitar a Cristo Jesus. Somente Cristo é o caminho de nos levar à salvação. Somente aceitando o sacrifício de Cristo, o único sacrifício perfeito. O pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar pecado: erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça e por aí vai. Além dos verbos, adjetivos, cognatos, muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo, Romanos 1, 29 e 32, Colossenses 5, 19 e 21. Mas há um termo genérico para designar o pecado e todos os detalhes. Catar, isso é equivalente verbal. Catar pronuncia-se ratar, com H, que literalmente significa errar o alvo, né? Então, pecar é errar o alvo. Juízes 20:16. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez em um relato do assassinato de Abel e o seu irmão Caim. E, se não fizer bem o pecado, jaz à porta, Gênesis 4 e 7. O seu equivalente grego, na Septuaginta e no Novo Testamento, é armatia. Essa palavra, na Septuaginta, traduz 24 termos hebraicos no Antigo Testamento referente ao pecado. Etimologicamente, bem explicando esse texto, cabe-nos acrescentar apenas que, tal como definido pela Bíblia, o pecado é a violação do padrão de Deus para o comportamento humano. Então, isso é o pecado, né? A violação
do padrão de Deus, do padrão perfeito, violação daquilo que Deus criou, perfeito. Os termos hebraicos, aor e persá, há na Bíblia um repertório amplo que revela o pecado nos seus vários aspectos, mas esse espaço não nos permite uma apresentação exaustiva. O termo hebraico avon, iniquidade, perversão, vem de uma raiz que significa entortar, torcer. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. Essa palavra aparece traduzida em nossas versões como injustiça, Gênesis 15:16, maldade, Êxodo 25, iniquidade, Levítico 26:40. Já o verbo avar, da mesma raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada, Jó 15:5. Isso revela a vida torta do pecador. O outro termo de importância na amatiologia do Antigo Testamento é o verbo passar, transgredir, ou substantivo persá, transgressão ou delito, Gênesis 31:36, 50:17. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. Isso faz toda a humanidade de homens e mulheres errar o alvo, ou seja, cometer o pecado, né? O pecado é a transgressão daquilo que Deus criou perfeito, né? O pecado é errar o alvo. O terceiro tópico faz uma pergunta: e o que é pecado? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas de descrição. Ela revela a verdade em forma popular, de vida e fato. Como bem afirmou o historiador da igreja, Philip Schaff, as escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei, 1 João, capítulo 3, versículo 4, e que toda iniquidade é pecado, 1 João 5:17. Essa declaração é geralmente conhecida como o pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer, Mateus 15:3, Romanos 5:14. Mas a palavra de Deus nos ensina, ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, Tiago 4:17. Esse pecado é chamado pecado de omissão, pois consiste em falta de ação naquilo que deveríamos fazer, João 9:41. O pecado não é eterno, pois teve princípio. Os gnósticos creem em dois princípios eternos, o bem e o mal, a partir da realidade do pecado. Algumas formas de pecado podem ser verificadas nas Escrituras. Uma delas é o pecado da comissão, ou seja, realizar aquilo que é expressamente condenado por Deus. Os nossos pais, Adão e Eva, foram proibidos de comer do fruto da árvore do bem e o mal. Entretanto, ainda que assim delas comeram, realizar conscientemente o que Deus de antemão condenou é um atentado à santidade e à justiça. Lembrando que o pecado de Adão e Eva não foi sim a fruta, né? O pecado não estava no fruto ao qual eles comeram, mas sim o pecado foi o da desobediência, porque Deus falou: não comerás dessa fruta, né? Deus limitou ali algo a eles, né? E eles transgrediram a vontade de Deus ali, a lei que Deus tinha, né, dado a eles. Então o pecado foi o da desobediência. E no segundo ponto vai falar sobre a origem do pecado, né? O pecado no céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio, João 8:44. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Tinha selo de perfeição, Ezequiel 28:12-15, mas se rebelou contra Deus, Isaías 14:12-14. Foi o orgulho e soberba que fizeram o querubim se transformar em Satanás, 1 Timóteo 3:6, e foi expulso do céu, com os anjos que acompanharam em sua rebelião, 2 Pedro 2:4. O pecado não foi criado por Deus, Deus criou tudo bom, não é o autor do pecado. Os seres morais não tinham pecado ao serem criados. Satanás foi criado de modo perfeito, sem pecado, Ezequiel 28:15. Deus fez ao homem reto, Eclesiastes 7:29. O pecado não foi o resultado necessário para a afinidade. O pecado teve início num princípio de negação, que significa que ele não é o resultado de nenhuma força positiva. Os seres morais foram criados bons, mas não imutáveis e independentemente bons. Isso os poria de pé de igualdade em relação a Deus. Envolveria o absurdo de Deus criar outro Deus. Somente Deus é imutável, independente. Não pode haver mais de um Deus, autoexistente, autossuficiente, soberano e supremo. Os seres morais, anjos e homem,
dependiam de Deus para continuarem bons. Um poder sustentador deve fluir continuamente de Deus para que as criaturas morais continuassem como foram criadas, né? Então, não podemos esquecer que o Senhor nos dotou de livre-arbítrio, né? O homem é dotado de livre-arbítrio. Fomos criados para adorar, para servi-lo, porém o Senhor nos dotou, não criou máquinas, robôs, mecânicos, né? Criou seres humanos e nos colocou com livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolha, porém as nossas escolhas trarão consequências, boas ou más. Então devemos pensar muito bem antes de fazê-lo. O pecado no Éden. Adão tinha a permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim. Deus só limitou uma árvore, né? E o homem, por curiosidade, por tentar Deus, por querer achar que poderia algo sem a permissão de Deus, acabou pecando, né? A serpente, ela disse para o homem: se você comer, né? Disse para a mulher: se você comer, você será igual a Deus no que diz respeito ao conhecimento do bem e do mal, né? A mulher sim quis, deu para o seu marido, né? Deu para Adão e ele também quis, mas eles não foram forçados a pecar. Eles pecaram por livre arbítrio, eles pecaram porque quiseram, né? Eles tiveram a livre escolha. E o último ponto vai falar sobre a solução para o pecado. Nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana, descrevendo com os mortos em ofensas e pecados, Efésios 2:1, e que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Morte significa separação. Isso começou com a queda de Adão e continuou com a sua posterioridade, Isaías 59:2. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou, Efésios 2:1. Deus ele criou o homem, ele fez o projeto perfeito da criação, né? O homem viver no jardim do Éden, né? Sem pecado, tendo tudo o que precisaria para viver. O homem pecou, foi destituído da graça de Deus. O Senhor fez agora um novo propósito, um novo projeto. Porém, o homem tornou-se a pecar. Mais uma vez, Deus poderia ter destruído a raça humana. Porém, encontrou um homem que servia a Deus, que era Noé. E por amor a esse homem, temente a Deus, o Senhor lhe preservou a raça humana. Porém, o homem novamente tornou-se a pecar. E esse pecado eram oferecidos sacrifícios para saná-los, mas não eram eficazes. Foi necessário um sacrifício vivo. Então, que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus, para morrer em nosso lugar. Nós merecemos a morte pelo nosso pecado. Nós pecamos e estaremos condenados por causa do nosso pecado. Porém, Jesus, sem pecado, se fez homem e morreu em nosso lugar. A única esperança é Jesus, o único que pode nos restaurar a Deus. Restaurar é restituir. Isto se aplica tanto a possessões de bens, Êxodo 22:14, Isaías 58:12, Lucas 19:2, como também a pessoas, Jeremias 30:17. O plano de Deus é restaurar todas as coisas, Atos 3:21. Mas ele começou com seres humanos. Nós estávamos perdidos como o filho pródigo e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Romanos 5:1. Que o Senhor possa lhe abençoar grandemente, você possa ter uma boa semana, não deixe de participar da escola dominical e convidar aqueles que não têm participado. Até a próxima aula, querendo Deus. Amém.